Quero nesse momento cumprimentar todos os irmãos que estão ligados nesse momento, conectados na internet, nessa live, para poder ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Quero nesse momento fazer uma oração juntamente com os irmãos, onde você está na sua casa mesmo, para nós darmos início à mensagem que Deus nos colocou no coração, na mente, para transmitir para a igreja. Oremos então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui na Tua casa, para transmitir, Senhor, essa mensagem, Pai Celestial, para as pessoas que estão, Senhor, conectadas nesse momento para ouvir a Sua Palavra. Senhor Jesus, ajuda cada um dos irmãos a entender, Senhor, a mensagem que vai ser ministrada. Ajuda cada um de nós, que o Seu Espírito Santo seja com a nossa vida. É o que nós pedimos e rogamos essas bênçãos no Teu nome, Pai. Amém. Amados irmãos, esse momento é um momento especial, né, de ouvirmos a Palavra de Deus. Você, onde você estiver no seu lar, né, você fique nesse momento ligado o seu pensamento em Deus, para que você possa entender a mensagem que iremos transmitir. Mensagem essa que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração para a gente transmitir para os irmãos. Nós estamos vivendo um momento bastante complicado, onde estamos vendo aí esse colapso, né? Esse problema tão difícil desse vírus que está circulando aí no Brasil, também no mundo. E esse momento eu acredito que Deus está usando esse momento para poder falar conosco. E a Igreja de Jesus Cristo, mesmo estando isolada em casa, né, nessa quarentena, mesmo assim a igreja não pode perder o foco, porque pode ser que num presente momento como esse, momento de tanto conflito, de enfermidade, esse vírus assolando aí a humanidade, pode ser que seja esse momento que Jesus está preparando a sua igreja para a igreja ser arrebatada. Nós sabemos que para o anticristo entrar e reinar aqui na terra, as coisas não podem estar boas. E acredito isso pela palavra de Deus, que quando as coisas não estiver mais dando jeito, os governos não ter condição de governar, então nesse presente momento Jesus pode tirar a sua igreja, porque enquanto a igreja de Jesus estiver na terra, o Espírito Santo estiver atuando na igreja de Jesus, né, o anticristo ele não tem condições de reinar. Então a igreja fica atenta, nós precisamos, é um momento de preparar a noiva do Cordeiro, que a igreja está se preparando nesse momento. Acredito eu que o Espírito Santo está falando em cada coração, em cada vida, pessoa que muitas vezes não conseguiu ter uma comunhão com Deus bem afinada, mas nesse presente momento está tendo. Deus reservou esse momento para nós. Então nós não podemos ficar cocheando em dois pensamentos, pensando até e murmurando, dizendo, mas o crente não pode ficar isolado, o crente deveria estar aí pregando a palavra de Deus, não poderia ficar parado. Mas eu quero vos dizer nessa oportunidade que tem momentos na vida que Deus ele aproveita essas oportunidades, o acontecimento, para poder falar com cada um de nós. Nós temos relato bíblico de pessoas que tiveram que ficar e se esconder diante de dificuldade. Homens de Deus, homens que tiveram uma vida bem íntima, comunhão boa com Deus, mesmo assim teve um momento dele se isolar um pouco. Nós vemos aqui no capítulo 17, que eu quero compartilhar com os irmãos, de 1 Reis, no versículo 1 em diante. Eu quero que os irmãos acompanhem a leitura comigo na sua Bíblia, onde você estiver na sua casa. Diz a palavra de Deus assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te
daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustente. Então nós vemos aqui uma palavra da parte de Deus, o que aconteceu justamente com o profeta Elias. O profeta Elias era um homem de Deus, um profeta que Deus levantara para falar contra o rei Acabe, para resolver o problema espiritual do povo de Israel, que estavam vivendo nesse momento uma situação de muito pecado, de muito distanciamento de Deus. Deus aproveita esse momento para levantar o profeta Elias, para chegar ali e falar contra o pecado daquele povo. Nós vemos que, dependendo da ocasião, há uma necessidade da pessoa se isolar um pouco. Falando de isolamento, eu quero entrar um pouquinho na história que nós lemos, para nós poder transmitir a palavra e chegar à conclusão do tema que eu quero usar nessa noite para pregar para os irmãos. Nós vemos que Elias foi um profeta que Deus levantara para resolver o problema de Israel, para falar com Acabe. Acabe foi um rei que, segundo a palavra de Deus, ele era um rei muito mau, ele fez muita maldade, ele fazia o que era impuro diante da presença de Deus. Acabe cometeu vários erros, e nos erros que Acabe se cometeu, ele colocou o povo de Israel numa ruína muito grande. Por que numa ruína? Porque o povo de Israel, eles eram acostumados a adorar o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que nós adoramos também, e o povo era acostumado na adoração do Deus verdadeiro. Mas chegou um momento quando Acabe começa a reinar em Israel, o primeiro erro que Acabe fez ele começar a praticar os pecados dos reis anteriores. Ele começou a praticar o mesmo pecado, o mesmo erro, até um pouco mais. E se não bastasse isso, Acabe se casa com Jezabel. Segundo a palavra de Deus, nós conhecemos que era uma mulher idólatra, ela era uma família muito idólatra também, essa mulher era uma feiticeira, trouxe o altar de Baal, de Astarote, instalou-se em Israel e ali consagrou muitos profetas de Baal, e ali a situação do povo de Israel começou a ficar muito ruim, e o povo saiu da direção de Deus e começaram então a se prostituir diante de Deus. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que Deus, ele sempre, quando o povo está distanciado, que deixa de adorar a Deus, que está muito acomodado, alguns acontecimentos acontecem. Mas voltando no texto que nós lemos, existiu esse momento então de Deus falar com Elias, e Elias, o profeta, agora ter que ficar isolado por um tempo. Alguém pode até questionar na sua casa, com você mesmo, talvez você tenha até murmurado em casa, dizendo, mas o povo de Deus não era para ficar assim, nós éramos para estar na rua, orando para os enfermos, curando essas pessoas que estão com problema com a enfermidade. Mas eu quero lhe dizer que não é por aí. Tem momento na vida que Deus, ele isola a pessoa, ele pede para a pessoa ficar isolada. No caso de Elias mesmo, ele estava diante de um perigo, e nós também estamos diante de um perigo muito grande. Mas o que nós podemos fazer? Confiando em Deus, a nossa fé tem que estar alicerçada em Deus. Esse é o momento de nós colocarmos a nossa fé em prática. Só que a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, ela tem que ser um testemunho do reino de Deus aqui. Nós não podemos afligir a lei, os decretos que é colocado para nós seguir. Então a igreja ela tem que ser exemplo, porque afinal de contas nós estamos aqui para defender o reino de Deus.
Então temos que estar muitas vezes isolado nesse grande momento, apesar que nós vemos que há um pouquinho de exagero nisso, mas nós temos que respeitar as leis. Meus amados irmãos, Elias, ele podia Deus entrar com providência na vida de Elias e deixar ele ter o convívio no meio da sociedade. Às vezes a gente fica pensando, mas Elias era um homem de Deus, ele não precisaria se isolar, mas foi o próprio Deus que deu essa ordenança para ele. O próprio Deus disse para ele, depois dele haver profetizado que não iria chover sobre a terra de Israel. Por que Elias profetizou dessa maneira? Eu acredito que antes dele profetizar e falar essa palavra contra o rei Acabe, eu acredito que eles tiveram um diálogo bom, né? Elias talvez queria ali convencer Acabe para deixar os seus pecados, deixar a sua vida de adoração aos ídolos e voltar para Deus. Mas eu acredito que Acabe, ele não aceitou o conselho do profeta. Então o profeta disse: olha, nessa terra que não vai chover, né, nem orvalho vai cair nessa terra, só vai cair orvalho e chuva mediante a minha palavra. E Elias virou as costas e foi embora. Aí Deus fala com Elias: Elias, vai e fica no rio Querite, e nesse rio você vai beber da água do ribeiro, e você vai tomar da água, e eu vou enviar os corvos para poder sustentar você ali onde você está. Nós vemos que não para por aí. Deus, ele sempre provê a necessidade daquela pessoa que teme a Deus. Se você é temente a Deus, não precisa ficar se preocupando do que vai acontecer amanhã, porque Deus tomará conta de tudo. Assim como ele providenciou tudo para Elias, ele providenciará para você também. Deus vai te sustentar onde você estiver, se você tiver fé. Então fique na presença de Deus, sem murmuração, mas esperando o que Deus vai fazer nisso tudo. Nós vemos que depois, passado algum tempo, a seca, ela foi uma seca cruel, uma seca de uma gravidade tremenda, assolou o país de Israel. E chegou ao ponto do rio Querite secar-se. E quando seca o rio, Deus não deixou seu servo em sofrimento. Deus fala com Elias novamente. Deus disse para Elias: agora você vai na cidade de Sarapta, porque chegando ali nessa cidade eu vou preparar uma viúva para cuidar de você. E Elias foi para a cidade de Sarapta. E quando ele chega nessa cidade, quando ele entra na cidade, estava ali uma mulher numa pobreza muito grande, e catando uns cavacos de lenha no quintal da casa. E Elias chega para ela e diz para ela: mulher, faça para mim um pão, um bolo, para me comer. E a mulher respondeu para ele: meu senhor, não posso fazer isso, porque eu tenho somente um pouquinho de azeite na botija e também um pouquinho de farinha na panela. Aí Elias disse para a mulher: faça para mim primeiro, e assim diz o Senhor, que não vai faltar o azeite e nem a farinha na panela. E a mulher confiou na profecia, no profeta, e colocou a sua confiança com fé, e o Senhor sustentou eles os 3 anos e meio de seca. O que eu quero dizer para você nessa noite, que o que Deus está fazendo, permitindo que aconteça, é justamente para nós colocarmos a nossa fé em dias. Nós nunca passamos por uma dificuldade como essa, e não é dessa vez que nós vamos morrer por causa disso. Mas pode ser que Deus ele está colocando nós num aperto para nós não chegar mais a Ele. Talvez está prestes para Ele vir buscar a sua igreja, e a igreja tem que se preparar. A noiva de Cristo tem que estar preparada nesse momento. Então talvez chegou a hora, não sei se agora ou se é mais para frente, nós não sabemos o dia nem a hora, mas o que está acontecendo é um acontecimento inédito, porque não está envolvendo só o Brasil, onde nós estamos morando, mas está sendo envolvido todos os países do mundo. Então nós temos que ficar atentos,
porque a qualquer momento Jesus pode voltar a buscar a sua igreja, a qualquer momento desse. Mas nós vemos outros acontecimentos na Bíblia Sagrada. Quando nós abrimos nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2, nós vamos encontrar ali o próprio Jesus. Jesus, quando ele nasce, o anjo do Senhor visita Maria, visita também João, e naquele presente momento, José, Deus visita, o anjo do Senhor visita José e Maria naquele momento, e naquela visitação o anjo disse: olha José, você e Maria pegam o menino e fujam para o Egito, fica lá por um determinado tempo, porque Herodes ele procura matar o menino. Fique lá no Egito até a segunda ordem. E nós vemos na Bíblia que José e Maria e o menino Jesus foi ali para o Egito. Aí quando passado algum tempo, o rei Herodes morre e o anjo fala com eles: agora vocês podem voltar para a sua terra, porque aquele que procurava a morte do menino está morto. Então até o próprio Jesus passou por esse processo de ficar resguardado no lugar ou fugir para outro lugar. Então nós não podemos questionar sobre isso e achar que o crente não deve passar por esse momento. Deve sim. Se Deus permitiu que a gente passasse por esse período, então tudo está na vontade de Deus. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, que tudo isso vai trazer um melhoramento na nossa vida espiritual. Tudo isso que está acontecendo é para aprimorar mais a nossa fé, para alicerçar mais nós no caminho do Senhor, porque muitas vezes nós deixamos a desejar com a nossa vida, com a falta de tempo, e nós às vezes não se preocupamos tanto, mas nesse momento todos os irmãos estão tendo tempo de orar a Deus, está tendo tempo de estudar a Bíblia. Eu acredito que a partir desse momento as coisas vão melhorar, a vida espiritual de todos, porque todos os irmãos, eu acredito que vão aprender mais da Bíblia Sagrada, vai ter uma aprendizagem melhor da Palavra de Deus, porque você está tendo tempo para isso. Aqueles que não oravam, vai orar mais, vai orar agora nesse momento, porque chegou o momento de buscarmos a Deus mesmo. Nós não sabemos como é que vai ser mais na frente, nós não sabemos se o período que nós vamos estar passando, mas segundo a Bíblia Sagrada, nós não podemos esperar muita melhora aqui na terra, até porque quando Jesus vir buscar a igreja, é quando a igreja não tiver mais condição de viver aqui, e nós estamos vivendo esses momentinhos que estamos passando. Quando nós olhamos dentro de uma ótica humana, nós vemos que a igreja está ficando difícil viver aqui, até porque tirou nós do nosso costume, do nosso jeito, de nosso agir. Éramos acostumados a estar na igreja, a igreja coletiva, todos reunidos, e a partir de uns dias para cá começou nós então ficar sem fim congregar na casa do Senhor. Mas uma coisa eu digo, mesmo assim, nós sabemos que Deus está falando conosco. Se for dessa vez que Jesus virá buscar a sua igreja, amém. Mas se não for dessa vez, nós precisamos aprender com essa lição. Esses momentinhos que estamos passando, que faz 15 ou 20 dias que estamos passando por essa dificuldade, que nós possamos aprender mais, ter mais uma comunhão mais afinada com Deus, porque Deus nesse momento Ele quer falar com cada um de nós. Mas se Jesus vir buscar a igreja nesse momento, a igreja de Jesus vai morar num lugar onde não vai ter mais dificuldade, onde não vai ter mais problema. A Bíblia diz que lá não vai ter dor, lá não vai ter doença, lá não vai ter maldição contra ninguém. E nós estamos vivendo num mundo que o apóstolo João, na sua época, ele já dizia que o mundo jaz no maligno. Imagine hoje, o tempo que nós estamos vivendo,
Estamos vivendo numa época onde há um descontrole total, até no sistema político. Nós vemos aí duas forças lutando, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos o dever de estar orando pela nossa nação, orando para que o Senhor nosso Deus, Ele venha ajudar o governo que está na frente do trabalho governar, dando sabedoria vindo do céu. Nós sabemos que o povo de Deus está clamando. Foi muito bonito nesse dia, onde toda a nação, eu creio, a maioria do povo reunido, orando na sua casa, jejuando a favor de uma melhora. Isso é um ato maravilhoso que agrada o coração de Deus, mas não devemos parar por aí. Devemos continuar orando pela nossa pátria, orando pelo nosso país, pelo nosso governo, orando pela igreja. Eu acredito que nesses dias agora, muitas pessoas que estavam distanciadas do caminho do Senhor poderão se achegar e reconciliar com Ele. É um momento exato, é um momento de pensar nisso. Aquele que está distanciado, que é conhecedor do Evangelho, procura alguém para orar pela sua vida e aceita Jesus como Salvador da sua alma. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Eu me lembro que Jesus, quando ele se reúne com os discípulos, após ele ter sido ressuscitado, ele disse para os discípulos: vocês vão agora, ensinem as pessoas a guardar os meus mandamentos e batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero te dar uma palavra de conforto nesse momento. Jesus está conosco, Ele está com você, com a sua família. Então não se desespere, mas espere em Deus. Deus logo mais vai sanar todo esse problema e essa dificuldade. Eu me lembro de uma passagem bíblica também, quando Davi ele estava fugindo do rei Saul. A Bíblia diz que ele encontrou uma caverna e ali ele refugiou na caverna de Adulão. E nessa caverna ali foi um momento de aprendizagem que Davi aprendeu muito. Ali Davi conseguiu formar o seu exército e fortalecer as suas forças. Eu acredito que nesses últimos momentos da igreja aqui na terra, aonde estamos passando por essas dificuldades, seria um momento que Deus tem preparado para o seu povo se fortalecer mais. Aquele que estava fraco, que venha se fortalecer diante de Deus, reconhecendo que isso que está acontecendo é um mal que foi uma permissão de Deus. Deus jamais queria isso para o Brasil, para o mundo, mas Deus usou esses meios agora para falar conosco. Talvez o inimigo queria nos calar, mas Deus proporcionou essa oportunidade de nós estarmos mais com essa comunhão melhor com Deus nesse momento. Então, meus irmãos, não se afaste de um minuto de Deus. Esse é o momento oportuno de você não distanciar de Deus, de um minuto sequer. Essa oração nossa, nós temos que estar orando constantemente. Orar a Deus, orar sem cessar. Foi o que Jesus disse, que nós temos que orar sem cessar para não entrar em tentação. A tentação ela vem nos momentos de dificuldade, mas sabemos que Deus não permite que a tribulação ela venha mais do que você possa suportar. Eu acredito que esse momentinho que você está passando em sua casa é um momento de aprendizagem. Deus está nos ensinando, nós a termos mais comunhão com Ele. Eu acredito que quando você tiver a oportunidade de entrar no templo para adorar a Deus, você não vai cochear em dois pensamentos. Você vai oferecer um culto racional, você vai oferecer o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional.
Eu tenho observado que nós falamos muito em oração na igreja, convocamos irmãos para orarem, mas dobramos nosso joelho e quando levantamos, a metade da igreja está sentada. Então esse momento não pode acontecer mais na casa do Senhor. Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está exigindo mais de nós, principalmente na oração. A oração é a chave que abre as portas eternas. Nós encontramos na Bíblia também, Jesus estava prestes para ser entregue na mão dos malfeitores, dos seus inimigos, e eles pegam os discípulos e vai orar ali no Getsemane. E quando Jesus deixa eles e vai orar, quando Jesus volta, estavam todos dormindo. Meus irmãos, nós não podemos dormir esse sono da imprudência, temos que estar atentos, porque os acontecimentos estão aí, a Bíblia Sagrada está se cumprindo, e não resta agora só Jesus vir buscar a igreja. Eu acredito que não vai demorar muito tempo, isso está servindo de alerta para nós. Você ficar na sua casa é algo que você não precisa ficar preocupado. Não podemos bater no peito e dizer, não, mas eu sou crente, eu vou extrapolar essa lei, eu vou sair de casa, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não pode fazer. Vamos esperar Deus agir, porque nós temos que ser representantes de Deus aqui na terra, do reino de Deus. Não podemos sair fora das normas, porque nós vamos vir dar mau testemunho e Deus não vai agradar da nossa atitude. Uma coisa eu posso dizer para os irmãos, você não pode temer o que está acontecendo, porque se um de nós for afetado com esse vírus, uma coisa eu posso dizer para os irmãos, se estiver preparado, nós vamos estar morando num lugar melhor do que aqui. Lá não vai ter enfermidade, não vai ter nada que possa nos atrapalhar. Então nós não podemos ficar preocupados com isso, temos que simplesmente respeitar, o decreto que foi estipulado. Mas vamos orar a Deus para que o Senhor venha sanar este problema, resolver essa situação, para que a humanidade volte nas atividades normais. Nós precisamos muito, quando nós olhamos para a gravidade do problema, nós vemos aí dois lados. Nós vemos o lado dos vírus, da enfermidade que está atacando a humanidade, e olhando também para o lado financeiro. Nós não sabemos como que vai ficar o nosso país, mas uma coisa eu posso dizer para você nessa noite: assim como Deus cuidou de Elias, mandando os corvos ali levar alimento para Elias, dando água limpa para ele tomar do riacho do rio Querite, e também providenciando uma viúva para cuidar da vida de Elias, assim como Deus fez naquele tempo, Ele também está fazendo e pode fazer na sua vida hoje ainda. Então não se desespere, procura ficar na presença de Deus, coloque a sua vida no altar, ore a Deus, jejue se for possível, e faz a obra de Deus, estuda a Bíblia, aprenda mais da palavra de Deus, e você vai ter uma vida bem sucedida diante dessa epidemia, ou essa pandemia, desse vírus que está atacando a humanidade. Nós vemos que essas epidemias que estão por aí, está agravando muito, até no sistema espiritual. Pessoas que não têm um psicológico bom, que não têm uma mente boa, pode até ficar em depressão com isso. Mas nesse momento a igreja não pode ficar sem clamar a Deus. Temos que orar pelos vizinhos nossos, orar para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, para que possa conhecer Deus nessa vez, nesse momento que nós estamos vivendo. É um momento apropriado para até pregarmos o Evangelho. Temos que usar o meio da internet, para poder estar transmitindo a palavra de Deus, falando do Evangelho. Em vez de ficar conversando alguma coisa que não deve, seria muito importante você começar a evangelizar, pelo WhatsApp,
pela internet. Isso é muito importante. Então você não precisa ficar parado na sua casa. Você pode fazer alguma coisa para Deus, mas tem que fazer a favor do reino de Deus. Então fica aí essa mensagem para todos nessa noite. A mensagem é essa: não fica preocupado porque você está em casa, está impossibilitado de estar saindo, você saiu do convívio social, mas você está na sua casa, confinado em casa. Mas mesmo assim você não pode sair da presença de Deus, porque é aí que Deus quer falar com você, assim como falou com Elias, assim como falou com todos os outros profetas. Deus quer fazer de nós um povo diferente aqui na terra. Enquanto Jesus não vier, vamos estar firmes e aguardando a volta dele. Pode ser que seja dessa vez. Então você prepara a sua vida. Se tiver alguma coisa que você tem que colocar nos eixos, que tem que melhorar, melhore nessa noite. Faça um concerto com ele. Arrependa dos seus pecados. Se tiver alguém me ouvindo que é conhecedor do Evangelho, mas por algum motivo você tem distanciado de Deus, tem deixado o caminho do Senhor e tem procurado outro caminho diferente, essa noite é noite de você fazer um concerto. Aonde você estiver, na sua casa ou qualquer lugar que seja, eu peço a Ti que você dobre o seu joelho onde você estiver e aceite Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus vai te dar a condição de você vencer esse tempo de crise. Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar. Quando nós olhamos no capítulo 59 do profeta Isaías, ele disse que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas é o pecado, a transgressão do homem que faz a divisão entre homem e Deus. Mas Deus está pronto para ouvir. Faça o concerto com Ele nessa noite, é o que eu te peço, e termina a minha fala nesse momento fazendo uma oração com você, onde você estiver agora. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, acabamos agora, Senhor, de falar da Sua palavra essa, Senhor Jesus, para, Pai querido, para poder fazer obras nos corações das pessoas que estão ouvindo. Palavra essa, Senhor, que tem poder para restaurar a vida, para salvar aquele que está fora do seu caminho, para reconciliar, para curar os enfermos, para fazer obras grandes na vida das pessoas. Senhor, eu oro para a Tua igreja, que estão, Senhor Jesus, ligado agora, Pai Celestial, ouvindo esta mensagem. Abençoa o Teu povo, Senhor, sustenta a Tua igreja, livra a Tua igreja, todo o seu povo dessa pandemia, livra desse vírus, Senhor Jesus, liberta, Senhor, o país de Israel, liberta o país, todos os países do mundo, Estados Unidos, Pai Celestial, a China, Pai amado, a Itália, todos os países que foi afetado com esse vírus, Senhor, vai libertando, Pai amado, liberta o Brasil também, Senhor Jesus amado, a qual vivemos aqui. Nós precisamos, Pai Celestial, que o Senhor venha intervir, Pai glorioso, e mandando esse vírus lá para o abismo, Pai amado, queima com o fogo do Teu Espírito, Senhor, liberta aqueles que estão oprimidos, Senhor Jesus, que estão oprimidos com essa dificuldade, as famílias que têm perdido seu ente querido com esse vírus. Senhor, olha para esta vida agora, faz a obra, Senhor, salva esta alma, Senhor, que está aflita. Jesus, salva também, Senhor Jesus, pessoas que estão fazendo decisões agora. Escreva o seu nome no livro da vida, perdoa todos os seus pecados, Pai Celestial. Essa é a nossa oração que fazemos nesse momento. É no Teu nome que nós te agradecemos, meu Pai. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém.